Amém, queridos. Hoje, noite de Santa Ceia, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 9. Fecha os teus olhos, vamos orar. Amém, Pai, nós te adoramos, te louvamos, nos colocamos diante de Ti. Estamos aqui porque queremos, ó Deus, precisamos ser transformados pela Tua Palavra. Tua Palavra diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente sabe que a gente não tem como a gente mudar a nossa mente, o nosso pensamento, se não for através da Tua Palavra, Senhor. Ouvindo a Tua Palavra que a fé é gerada no nosso coração. Ouvindo a Tua Palavra, Senhor, que a nossa verdade não prevalece. Ouvindo a Tua Palavra, Pai, que somos moldados para que a gente tenha a estatura do varão perfeito. De glória em glória todos os dias, nós precisamos ser transformados. Mas isso não é possível se a Tua Palavra não operar em nós. Por isso, Senhor, nessa noite, nesse momento em que nós vamos ouvir Tua Palavra, faz cair por terra, Senhor, tudo que em nós é contrário à revelação da Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo. Tudo que em nós combate, ó Deus, a Tua Palavra. Para que a Tua Palavra, Senhor, no nosso coração, ó Pai, transforme a nossa vida. Para que em nós o Teu nome seja glorificado. E através de nós, o Teu nome seja glorificado. No nome de Jesus. Toma, Senhor Deus, a nossa alma. Faz com que ela fique no seu lugar. Se aquete. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se revela, Pai, através da Tua Palavra. Amém e amém. Amém, queridos? No domingo da virada, eu falei que eu não queria demorar, né? Eu achei que eu tinha demorado, mas depois eu vi que não demorei tanto assim. Então, estou no caminho certo. Mas amém, amado. Eu não estou aqui para demorar e nem para ser rápido. Eu estou aqui para ser o suficiente nas mãos de Deus. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 9, a partir do verso 7, diz assim: E dizendo-a a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou, e disse: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Verso 8. Ele começa aqui a contar uma parábola. Ele começa a contar uma história. Ele diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, ou algumas versões dizem o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria alabutar sobre as árvores? Verso 10. Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu mel,
o meu bom fruto e iria labutar ou reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto ou o meu vinho, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar ou reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Verso 15: e disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha... O que está escrito na tua Bíblia? Da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Na Bíblia, querida, algumas passagens, Deus ele nos compara a árvores, amém? Ou nos aconselha a ser como árvores, né? O Salmo 1 fala que aquele que não se assenta no conselho dos ímpios, se não me engano, no versículo 3 vai falar que ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, amém? O verso 8 do capítulo 17 de Jeremias também fala a respeito disso, né? O 7 diz: bendito o homem que confia no homem, né? Cuja esperança, ou bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até os ribeiros de água, e durante todo o ano mantém as suas folhas verdes, e no seu tempo dá o seu fruto, amém? Mas eu te pergunto, por que árvores e não animais? Por que não outra coisa? Né? Algum tempo atrás eu preguei uma palavra sobre por que Deus nos fez de terra. Se Ele é o Deus do ouro e da prata, por que Ele não nos fez de ouro? Né? Se nós somos a obra-prima do Senhor, por que Ele não nos fez de ferro, por exemplo, que é mais resistente? Ou por que Ele não fez de um outro material mais nobre do que esse, mas nos fez de terra? Amém? E a resposta é: Deus nos fez de terra por quê? Porque não há semente que nasce no ferro. Não existe semente que nasce no ouro, ou que nasce na prata, ou que nasce em pedra. A semente nasce aonde? Na terra. Então tudo que for semeado em nós vai gerar uma colheita. Por isso que Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Quem semeasse bênção na vida de Abraão iria colher com certeza bênção. Mas quem semeasse maldição na vida de Abraão, com certeza colheria o quê? Maldição. Porque a terra da qual fomos feitos é a terra mais fértil que existe sobre a face da terra. Então você está sentado do lado da terra mais fértil que existe sobre a terra. Amém? Então tudo que você semear nessa pessoa que está do teu lado vai te dar uma colheita farta. Amém? Tudo que você semear, ela te dá uma colheita farta. Então, se você sabe disso, ninguém gosta de colher maldição, sim ou não? Então, todos nós gostamos de colher bênçãos de Deus e queremos bênção. Muita gente fica orando: Senhor, me abençoa, e do lado dela tem a terra. É só ela semear, esperar e colher. Amém? Porque tudo ao seu tempo dá o seu fruto. Amém? E a Bíblia aqui, né, a Bíblia, Deus compara a gente com árvores. E pergunto: por que não animais ou qualquer outra coisa? Deus nos compara com aves por quê? Por causa do fruto. Fala assim: Deus nos compara com árvores por causa do fruto. Amém? Por causa do fruto. E também para nos ensinar, querido, porque é através desses frutos que nós sabemos, ou que nós percebemos, que nós podemos até ser semelhantes. Nós temos afinidades uns com os outros. Amém?
uns com mais afinidade, outros menos, mas nós temos afinidade. Nós muitas vezes nos consideramos muito parecidos, às vezes até iguais com outras pessoas, sim ou não? Mas entenda uma coisa, Jesus disse lá em Mateus 12:33, que é pelo fruto que se conhece a árvore, amém? Por isso que ele nos compara com árvore, por quê? Porque é pelo fruto que vão nos conhecer, apesar de parecidos, os nossos frutos é quem revela quem nós somos. Como esse é um ano de confirmação e de reconhecimento, é pelo fruto que se reconhece, é o fruto que confirma, amém? Não são palavras, são frutos que, é o fruto que produzimos que vai nos confirmar. E nesse texto a Bíblia está falando a respeito de algumas árvores e eu quero trazer para você um breve relato de cada uma delas. A primeira árvore que a Bíblia está citando aqui, no verso 8, ou no verso 9, diz que essas árvores, no 8 fala que as árvores foram ungir para si um rei. Elas foram procurar as outras árvores para falar assim, elas se reuniram, falando, nós vamos escolher uma árvore dentre nós e vamos ungi-las, vamos escolhê-la, elegê-la como o rei sobre as nossas vidas. E a primeira árvore que elas chegam para chamar para ser rei é a oliveira. Ela chama 3 árvores para ser reis sobre elas, reinar sobre elas. A oliveira, a videira e a figueira. Amém? Então, elas olharam para as árvores, para essas árvores, e elas viram o quê? Uma aparência. Elas viram uma aparência nessas árvores e elas julgaram entre elas que essas árvores poderiam reinar sobre elas. E elas chegaram até essas árvores. E a primeira árvore que elas chegam para chamar é a oliveira. E diz para ela, para a oliveira, reina tu sobre nós. Porém, essa oliveira, o que é a oliveira? A oliveira aqui, ela representa a unção de Deus. Porque ela diz o seguinte, deixaria eu a minha gordura, deixaria eu o óleo. A oliveira representa a unção do Senhor nas nossas vidas, amém? Deus, e é importante a gente saber a respeito disso, que Deus não nos unge somente porque nós estamos pedindo para Ele para sermos ungidos. Deus não nos unge porque nós fechamos os nossos olhos, ou ajoelhamos, ou choramos durante o louvor, ou em casa a gente faz o nosso devocional e pede para Ele, Senhor, traga a tua unção. Deus não nos unge por causa disso. Deus nos unge sempre para cumprir um propósito. Deus sempre vai trazer uma unção nas nossas vidas para cumprir um propósito. Por isso, naquele dia, o pastor Laércio estava pregando aqui, ele falou assim, que a oração não é um muito orar, não é o tempo que você ora. Não adianta nada orar 8, 9, 10 horas por dia, se a oração não tem o quê? Um propósito. Não tem um propósito. Mas se você orar, independente do tempo, uma oração com propósito, uma oração que tem como objetivo mesmo se humilhar diante de Deus e permitir que Deus faça nele a sua vontade de acordo com a sua palavra, essa é a oração que Deus ouve. Amém? E Deus, Ele não unge somente por ungir. Ele não desperdiça o seu óleo. Ele não desperdiça a sua unção. Ele traz a unção dele sobre as nossas vidas para que a gente possa cumprir um propósito. E esse propósito não somos nós que estabelecemos. Esse propósito é Ele que estabelece. Amém? É Ele que estabelece. Então, é assim, a unção que Deus coloca em nossas mãos é tudo aquilo que nós podemos, ou melhor, a unção de Deus, ou que Deus, é para cumprirmos seu propósito, a sua vontade, para produzirmos o fruto que Ele espera que a gente produza. Que fruto que é esse? O fruto do Espírito.
O fruto do Espírito. A unção de Deus é para nos levar, é a capacitação dele nas nossas vidas para produzirmos o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito. Eu quero que você vá lá em Gálatas, capítulo 5, por favor. Não estava no script, mas eu vou ler com você. Gálatas capítulo 5, diz assim, verso 22. Mas o fruto do Espírito, qual que é? Amor. Só que é o seguinte, amor. Vamos falar um pouco sobre amor. Tem muita gente que pede assim: Senhor, aumenta o meu amor pelo meu próximo. Quem já orou assim? Muitas vezes eu já me coloquei diante de Deus: Senhor, me aumenta o meu amor pelas pessoas. Né? Tem uns espirituais que oram assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê amor pelas pessoas para que eu vá até elas, para que eu pregue o teu evangelho, para que eu seja a luz na vida delas. Só que Jesus, ele diz que proveito tem ou que recompensa há em você amar aqueles que te amam. O verdadeiro galardão não é você amar quem te ama, mas você amar aqueles que te perseguem. Aqueles que vão contra você. Aí a gente fica no nosso questionamento humano, a gente fica pensando: mas por que Deus fala isso? Porque a gente começa a achar que Deus está errado. Quando a gente começa a olhar para o nosso entendimento, não, Deus está errado. Não, Deus não está errado. Sabe por quê, meu amado? Porque se você amar aquele que te persegue, você não vai ter dificuldade de amar qualquer pessoa sobre a face da terra. E mais, você não tem dificuldade de ir lá e ser luz na vida dele. Você não tem dificuldade. Tem muitas pessoas querendo ser usadas pelo Senhor. Tem muitas pessoas querendo ser instrumentos nas mãos do Senhor. E Deus está preparando ele. Só que ele quer que Deus o prepare como? Deus quer que ele, na hora que ele se ajoelha bonitinho diante de Deus, coloca uma música e chora: Senhor e tal. Aí ele imagina o Senhor vindo, né, com uma roupa bem branca, andando. E aí vem com o dedo com a ponta luminosa e toque na testa dele: toma, está preparado para ser usado por mim. Não é assim que as coisas funcionam. Deus, ele forja a gente. Ele nos forja, e forja, meu amado, não é carinho. Forja é martelo e fogo. Forja é pegar e joga no fogo lá, aquecer, e depois coloca em cima eu não sei o nome daquele negócio lá, mas pega a marreta e bate a bigorna. Coloca em cima da bigorna e bate. E somente Deus, o ferreiro faz isso e fica olhando na luz para ver se tem algum furo, se tem alguma coisa, e ele continua ali. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele coloca a gente na forja, ó, bota no fogo, tira e marreta nele. Tá doendo, vou desistir. Aí o que Deus faz? Dá um alívio, enfia na água, faz um show, né? Depois tira, olha de novo, observa, e fogo de novo. Depois tira do fogo, martelo de novo, marreta de novo. Bate, olha, quando você quase não está aguentando mais. Isso é até você ficar pronto. Então, amor, o fruto do Espírito, o primeiro fruto, falei amor, ou caridade, amor. Esse amor, você ora a Deus: eu quero ter mais amor pelas pessoas. Aí Deus, né, quando a gente estava numa outra igreja, tinha uma irmã lá, meu amado, ela é o símbolo do amor. Pensa numa pessoa amorosa. Eu não conheço nenhuma pessoa tão amorosa como ela. De vez em quando ela participa dos nossos cultos. Ela mora lá em Barretos. Muito amorosa. Às vezes você vai brigar com ela, oh, querida, eu te amo. Você está falando uma coisa, ela está te abraçando. De tão amorosa que ela é.
Quando você ora, Senhor, eu quero que o Senhor aumente o meu amor pelas pessoas, Deus não coloca uma pessoa dessa perto do seu lado. Pelo contrário, manda ela para Barretos. Deixa longe você. Por quê? O que Deus vai fazer? Deus vai colocar um irmão roseira. Eu já falei várias vezes isso aqui. Coloca o irmão roseira. Aquele que talvez é bonitinho, né? Ajeitadinho, até cheirosinho. Mas abraça a roseira para você ver. Do jeito que você abraça, você toma uma espinhada. E se você amar ele, você ama qualquer pessoa. Entende? Então Deus te capacita, a unção de Deus é para te capacitar a produzir esse fruto. A unção de Deus te capacita para isso. A unção de Deus, o poder que Deus te dá através da unção, querido, é a capacidade de produzir o fruto do Espírito. Por quê? Porque só quando você produz o fruto do Espírito é que Deus olha para você e diz assim: você está aprovado. Porque enquanto você não produzir o fruto, você não está. Por quê, querido? Tem muita gente que acha assim: ah, não, é cheio da unção. Por que é cheio da unção? Porque orou com fulano e foi curado. Porque orou com fulano e expulsou o demônio. Porque orou e aconteceu. Amado, ser usado não significa ser aprovado. Porque Deus usa qualquer um. Ele usou até a mula de Balaão. E quantas histórias eu ouço? Quantas histórias? Esses dias eu estava vendo o testemunho de um pastor que era homossexual. E ele falou que ele aceitou Jesus, mudou tudo. Só que chegou um ponto, ele desviou, ele estava andando na rua, de repente um mendigo parou e falou: ó, assim diz o Senhor, volta que o teu lugar não é aqui. E eu fico com um ponto de interrogação desse tamanho na minha cabeça. Por quê? Porque humanamente falando, eu estou aqui. Deus não usa quem está no mundo. E Deus não usa, amado. O que Deus usa? Eu li na minha Bíblia que os dons são irrevogáveis, sim ou não? Ele coloca dons em nós. Eu li na minha Bíblia que quando o homem morre, o corpo dele volta para a terra, porque é pó. Mas o espírito volta para quem? Que é para Deus. Isso independente dele ser crente ou não, o espírito volta para Deus. Então quando Deus pega alguém lá na rua que não tem nenhum conhecimento dele e usa, Deus não está usando ele em si. Deus está usando o que é dele. O espírito é dele e o dom é dele. E se precisar ele usa, ele vai fazer. Mas você não vê essas pessoas um tempo inteiro sendo usadas. Por quê? Porque ser usado não é ser aprovado. Não é ser aprovado. Por isso que você vê um monte de igreja fazendo um monte de coisa. Está falando, aqui tem Deus, aqui tem Deus. Por quê? Porque acontece um monte de milagre. Mas na minha Bíblia também está escrito que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E ele falou, vai chegar aqueles que vai falar isso, vai falar aquilo. Eu expulsei demônio, eu visitei, eu curei no teu nome. Mas ele vai falar, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Outra forma de dizer, você não é aprovado. É usado, mas não é aprovado. E eu não usei nada teu, eu usei aquilo que é meu. Entende? Então, quando Deus traz a unção sobre as nossas vidas, Ele traz a unção para a gente cumprir um propósito. O propósito é produzir o fruto. É produzir o fruto, porque quando nós produzimos o fruto do Espírito, nós somos aprovados. E quando nós produzimos o fruto, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós produzimos o fruto e as pessoas olham para nós. E elas não querem ser iguais a nós, elas querem o Deus que habita em nós e que se move em nós. É isso. Elas olham para nós e não ficam batendo palma para nós, dizendo você é o cara. Elas olham para nós, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus, eu quero conhecer esse Deus, eu quero glorificar esse Deus. Porque quem produz fruto não chama a atenção para si, mas para o Senhor. A unção é para produzir a caridade. A unção é para produzir alegria. Aí fala, mas eu preciso de um motivo para ser alegre. Você já tem. Jesus é o motivo da nossa alegria.
Jesus é o motivo da nossa alegria. Eu falo direto, eu peço direto para o pessoal do louvor, pelo menos para o meu filho e para minha esposa. Tem uma música que lá das antigas que eu quero que toque no louvor. Que o refrão dela é exatamente esse daí. Jesus é o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo. Você não precisa ter dinheiro para ficar alegre. Você não precisa estar bem de saúde para ficar alegre. Você não precisa estar empregado para ficar alegre. Você não precisa ter carro para ficar alegre ou ter casa para ficar alegre. Você tem Jesus. Ele é o motivo. Quando você produz o fruto do Espírito, a tua alegria independe das coisas. A tua alegria só depende dele. Você sabe por quê, querido? Porque o agir de Deus, ele é um mistério nas nossas vidas, você não entende. Por isso que Jesus chegou falando assim, olha, tem coisas que você entende agora, não entende agora, que você só vai entender depois. Tudo que nós precisamos fazer é o quê? Confiar nele. E aí a gente ainda fala assim, não, porque eu ando por fé, eu não ando por vista. Mas não pode ver uma coisa que contraria ele que já desanda. Ué, cadê a fé? Ou é pequeno ou não existe. Outro fruto é paz. Ter paz. Ficar em paz. Diante das adversidades, ficar em paz é fruto. Está caindo, chovendo canivete. A pessoa que te vê ter paz no meio da guerra, querido, ela vai querer saber quem é que te dá essa paz. Ela vai desejar saber, ela vai desejar essa paz. E aí você vai falar para ela, ó, essa é a paz. Eu não entendo, você não entende. Você quer essa paz, só tem uma pessoa que pode dar. Essa é a paz que excede todo o entendimento, só o Senhor pode dar. Através de Jesus. Ela, como que eu faço para ter esse Jesus? Então, aí você já, sem esforço. Sim, porque o nosso problema, quando nós vamos evangelizar a pessoa, sabe qual que é? É a gente querer convencer a pessoa com os nossos argumentos. Não existe em nenhuma circunstância nós convencermos pessoas com os nossos argumentos. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está até lá, por quê? Por que que nós não convencemos? Porque somente o Senhor é capaz de julgar, sondar, esquadrinhar. Só Ele sabe, meu amado, qual é a minha intenção. Só Ele sabe. Eu estou falando para todo mundo que a minha intenção é essa. Mas Ele não vê, você está olhando, você está vendo. Você pode até acreditar em mim, mas o Senhor olha para mim. Ele não vê o que está diante dos, mas o que está onde? Aqui. Então, quando nós produzimos o fruto do Espírito, a unção, é para a gente produzir esse fruto. Longanimidade, longo ânimo. Longo ânimo. O ano só começou. Hoje é o 7º dia do ano. E tem gente que já está desanimada. Tem gente que já está, ai meu Deus, o que está acontecendo? Gente, ontem eu conversava com a pastora Norma, ontem não, sexta-feira, lá em casa, estava falando para ela, esquece a primeira impressão. Todo mundo fala assim, a primeira impressão é a que fica, não é não, tá? Primeira impressão não fica com a primeira impressão não. Não fica com a primeira impressão. Porque quando Deus quer te usar em relação a uma pessoa, ela não mostra que a pessoa é certinha. Exatamente para que você não tenha uma impressão dela. Porque se você tiver uma impressão que ela é boazinha, ela não é, ela vai te passar a perna. Mas na hora que você vai e começa a andar com a pessoa, e você vê que está tudo errado na vida da pessoa, amado, ore, fala, Senhor, está aqui, eu estou nas tuas mãos, o que o Senhor quer com isso? Porque de repente Deus te colocou ali para quê? Exatamente para te mostrar aquilo, ó. É aqui que eu quero te usar. É aqui que eu quero que você entre. É aqui que eu quero que você use a unção que eu estou colocando sobre a tua vida. É aqui que eu quero que você use a tua sabedoria. É aqui que eu quero que você use
o entendimento que eu tenho te dado. É aqui que eu quero que você faça. Às vezes a gente olha para as pessoas, a gente não compreende o que está acontecendo. Mas aí a gente quer fazer o quê? Quer mostrar para a pessoa, quer esganar, você vai para o inferno. Não é assim, amado. Não existe nada sobre a face da terra, nenhuma situação de maldição que Deus não possa transformar numa bênção. Você vai olhar, as estatísticas vão apontar contrário disso, vão dizer, não tem jeito, desiste. E se você desistir, sabe o que você está fazendo? Você está pegando a palavra de Deus que diz que Ele é o Deus do impossível, que não há nada impossível para Ele, está rasgando e jogando fora e chamando Ele de mentiroso. Querido, é a palavra que nos dá o norte, é a palavra que é a direção para as nossas vidas, é através da palavra. A gente não transforma nada, querido, nada. Nada que a gente não consegue pegar, a gente não é capaz de transformar. Presta bem atenção, fruto do Espírito, você não consegue pegar. E isso pode ser produzido como? Só pode ser produzido com uma combinação, coração quebrantado, unção de Deus. Unção de Deus. Unção de Deus. Sabe como que você mede que você precisa crescer? Sabe como que você mede que você precisa, que você ainda é uma criança espiritual? Quando você não produz nenhum desses. Teu ânimo é curto. Você não tem paz em situação nenhuma. O teu amor depende de coisas. A tua alegria depende de coisas, não depende de Deus. Vem na igreja, a gente canta. Eu vou construir. A gente levanta as mãos, a gente ora. A palavra vem, Deus está dizendo, olha, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E a pessoa volta triste para casa. O pastor não me entende, a pessoa que está do meu lado não me entende. Eu estou voltando, eu estou com um monte de conta para me poder pagar e ele quer que eu fique alegre. Eu não estou falando para você ficar triste por causa das tuas contas, mas também não estou falando para você se alegrar com elas. Estou falando que Jesus é a razão da nossa alegria. Quando o fruto está sendo produzido, não tem motivo, amado. Não tem motivo. Não tem motivo. Agora, meu amado, nós estamos em Cuiabá. O sol não pode chegar um pouquinho mais perto da terra, porque aqui em Cuiabá, ninguém me explica o contrário. O sol chega mais perto. Ele mira a gente aqui. Meu calor aumenta. Ah, meu Deus. Está lá reclamando que está com calor de manhã, não estou aguentando mais, Senhor, tal. Meio-dia, muda, vem uma sombra, né? A nuvem. 1h da tarde começa a dar uma chuvinha, começa a chover, bem sem vento, sem nada, chove a tarde inteira. Quando dá 2h da tarde, ele está, já está chovendo demais, que porcaria que é essa? O motivo, a alegria dele não é o Senhor. Porque quando é o Senhor, meu amado, não tem como. Não tem como. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aí, como eu te falei, a gente não pode pegar contra essas coisas, não há o quê? Não há lei. Não tem lei. Não há lei. A unção é que produz, a unção, busca do Senhor, deixa. Entenda a unção de Deus. Seja uma oliveira nas mãos de Deus. Deixa o Senhor olhar para você e ver a oliveira. Só que não faça como essa oliveira. Por quê? Porque Deus te deu uma unção para cumprir um propósito. Amém? A segunda árvore aqui, eu me ative à oliveira, mas eu vou andar mais rápido nas outras, é a figueira. Com a sua doçura. A figueira representa o amor de Deus. O amor de Deus. Tem uma canção que eu gosto muito também. Eu ouço bastante. É que era assim:
Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. Gente, todo dia eu canto. Teu amor por mim é mais doce que o mel. O amor de Deus, querido. Por que Ele é mais doce que o mel? Porque Ele não deixa o teu fel, o teu sal, o teu amargor tirar a doçura dele. Por isso, que quando você acorda de manhã, o sol nasce sobre você. Por isso que quando você vai dormir, a lua também. A tua tristeza, o amargor do teu coração não impede esse mover. Não diminui o ar que você respira. Não o contamina. Entende? Por quê? Porque existe o amor de Deus. O amor de Deus representa o amor de Deus, os ungidos pelo Senhor para produzir fruto em todas as situações. Esses frutos precisam ser produzidos com amor. O amor de Deus está na tua vida. Então, querido, quer ser próspero profissionalmente? Sim ou não? Quem quer? Então, trabalhe por amor, não por obrigação. Quer ser próspero financeiramente? Quem não quer aqui? Todo mundo quer. Quer ser próspero financeiramente? Então dê seu dízimo. E a sua oferta não é só de qualquer jeito, é com amor. É com amor. Ajude as pessoas com amor e não por obrigação. Quer ser próspero espiritualmente, sim ou não? Ame a obra de Deus. Faça por amor. Sirva por amor. Gente, eu já contei aqui em cima. Eu era gerente financeiro, responsável pelas finanças de uma igreja. E aí um camarada chegou lá. Eu estava na sala com... Não, minto. O meu pastor chegou lá na minha sala e falou, vim trazer esse dízimo aqui. Rapaz, teve a capacidade de pedir para mim, falou que era para mim entregar esse dízimo aqui, depois no domingo chamar ele lá na frente para falar o valor que o dízimo que ele está dando. Falou, não, você chama lá e tal. Por quê? Porque as pessoas vão ficar assim, nossa, ele não está querendo fazendo por amor. Ele está fazendo o quê? Ele quer comprar alguma coisa para ele. Para ele. Quer comprar um negócio para ele. Querido, quer ser próspero na tua família? Sim ou não? Ame a tua família. E dê a ela o tempo necessário. Por amor. Não por obrigação. Por amor, não por obrigação. Dá tempo para a tua família, querido, mais um tempo de qualidade. Por amor, não por necessidade ou por obrigação. Amém? Ou não amém? Lá, 1 Coríntios capítulo 16, verso 14, diz assim, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Seja a oliveira na unção, a figueira no amor. Amém? E aí tem a terceira árvore que é a videira, que representa o quê? A alegria de Deus. Neemias 8:10, a alegria do Senhor a nossa força é. Não adianta nada a pessoa ter unção. Se a unção dela não leva ela a fazer com amor ou com alegria, as três coisas têm que estar juntas, amado. As três coisas precisam estar juntas. Unção, amor e alegria. Se você não está aqui nessa noite com alegria e amor de estar na presença de Deus, está perdendo seu tempo. Tudo que nós vamos fazer precisa ser com amor e alegria e com unção, porque Deus nos capacitou. Quem te capacitou para estar aqui? O próprio Deus. Ele te deu unção para estar aqui. Então, com alegria, com amor, no nome de Jesus. Porque se a gente não ser essas três árvores na nossa vida para com o Senhor, nós seremos a quarta árvore desse texto.
E a quarta árvore desse texto é o espinheiro. É o espinheiro. Representa todas as coisas contrárias à direção de Deus, à obra de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus para as nossas vidas. O espinheiro representa tudo isso, tudo que é contrário ao Senhor. Ele representa. O diabo trabalha dia e noite para nos transformar num espinheiro. As árvores saíram aqui para ungir para si um rei. A oliveira podia ser rei? Podia. Ela tinha unção. A figueira podia ser rei? Podia. Se ela tinha a doçura, é porque ela já tinha unção. Então tinha amor. A videira poderia ser rei? Sim. Porque ela já tinha alegria. Se ela tinha alegria, tinha amor. Se tinha amor, tinha unção. Mas elas rejeitaram. Tudo que Deus quer colocar nas nossas mãos é para a gente poder fazer bem feito. Nós podemos. E Deus nos deu unção, nos deu o amor dele, que é doce como mel, e nos deu a alegria dele, que nos sustenta, que é a nossa força. É quando a figueira rejeita o que Deus deu, sabe o que ela se torna? Aquela figueira lá de Mateus 21. Sabe aquela que Jesus foi procurar figos e não achou? Por que Jesus amaldiçoou ela? Porque só tinha aparência, não tinha fruto. Então, querido, entenda uma coisa, toda pessoa, eu quero que você abra Mateus 3, nós vamos ler e encerrar, para a gente poder fazer a ceia. Abra Mateus 3:10. Enquanto você abre, eu quero te dizer, toda pessoa que não usa a unção de Deus para produzir fruto com amor e com alegria, ela já é um espinheiro. Por que ela é um espinheiro? Quando uma pessoa produz fruto do Espírito, aquele que não produz o fruto do Espírito, sabe o que eles fazem? Eles começam a chamar aqueles que produzem de puxa-saco. O trabalho daqueles que fazem, daqueles que usam unção, faz com alegria e com amor, sempre vai ser apontado pelos outros. Quem não faz sempre achará defeito nele. Os que não fazem sempre produzirão frutos perfeitos. Sabia disso? Os que não fazem sempre produzem fruto perfeito. Sabe qual que é o problema? O problema é que esse fruto nunca aparece. Você não vê o fruto deles. Ou seja, não existe. Mateus 3:10, para a gente orar, diz assim: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz o quê? É cortada e lançada no fogo. O espinheiro, querido, é só ele que é. A única utilidade do espinheiro é ser lenha. Espinheiro não produz fruto. Espinheiro não dá sombra. Então não pode ser cobertura de ninguém. Entende? Espinheiro só serve para uma coisa: ser lançado no fogo. E quando ele fala assim, o machado também agora está posto o machado à raiz das árvores. Então seja a oliveira, seja a figueira, seja a videira. Seja a videira. Amém? Nós vamos fazer bom uso da unção de Deus e vamos produzir frutos com amor
e com alegria. Amém ou não amém? No nome de Jesus. Quero que você fique de pé, meu amado. Você precisa levar essa palavra de que a unção que você precisa, Ele já te deu. Mas Ele não te deu essa unção para você fazer coisas, mas para produzir o fruto do Espírito. Então Ele já te deu a unção. Ele já te deu tudo o que você precisa, o amor dEle. Ele te deu a unção. Você tem o amor dEle, que é doce como mel. E você tem a alegria do Senhor, que é a tua força, que é a nossa força. Tudo que nós precisamos para produzir o fruto do Espírito, para produzir o fruto do Espírito, tudo que nós precisamos, o Senhor já nos deu.